Fala galera, beleza? Murilo aqui falando, sejam todos bem-vindos ao nosso aulão semanal e hoje a gente vai falar sobre esse assunto aqui, ó. Quais inspirações você pode fazer, eu posso fazer, né, para controlar a ansiedade. Hoje é o nosso aulão 40 e vamos falar sobre isso aí. Primeiro tópico aí que vamos falar, tá? Qual a ligação da respiração e da ansiedade, tá bom? Depois eu vou falar aí sobre um caso de uma paciente, um caso real, tá? De uma paciente aí que ela se sente muito mal quando ela está com muitas pessoas e a gente vai ver o que isso tem a ver com o caso, é um caso real. Quais possíveis motivos da ansiedade poder estar alterando aí a nossa respiração? A gente vai falar também mais sobre isso. Em que situações nossa respiração pode se descontrolar? A gente vai ver sobre quais situações e às vezes em que momentos, tá? Em que situações assim cotidianas ou não, ela pode aí estar se descontrolando. E aí o nosso quarto tópico são as 3 dicas que a gente aí vai estar vendo e a gente já vai estar colocando em prática, tá bom? Vamos aí, eu vou só ligar o chat aqui, tá, pessoal? Para o pessoal do Instagram já está interagindo conosco e vamos já começar, tá bom? Oi, Lidaci, boa noite, tudo bem? Vamos lá então? Primeiramente, qual que é a ligação da respiração e da ansiedade, né? Oi, Camélia, boa noite, um abraço, tudo bem? Vamos começar. Então, essa daqui, gente. Primeiramente, quando o corpo percebe, quando a mente percebe, o cérebro aí percebe alguma coisa, algum perigo, sendo ele real ou às vezes não, tem essa partezinha aqui do cérebro que se chama amígdala cerebral, tá? Não tem nada a ver com a amígdala aqui da garganta. Ela é uma parte que ela reconhece aí perigos, que reconhece aí quando tem algum alerta, alguma coisa que pode acontecer, que pode colocar a nossa vida em risco ou pode nos colocar em risco de alguma forma. Porém, nem sempre essa parte da amígdala aí, ela acerta. Às vezes ela aí dispara pra gente estar sentindo aí algum medo, sentindo alguma tensão, sentindo alguma coisa, e isso nem sempre é real. Mas a partir disso aqui, começa a acontecer outras coisas, tá? O que começa a acontecer? A amígdala vai lá, percebe o perigo, ela tipo nos fala assim, nossa, tá acontecendo alguma coisa, fique esperto, fique em alerta que isso daí vai dar ruim em alguma coisa. E ela avisa o corpo e ela avisa quem? Esse daqui, ó, o sistema nervoso central. Ela manda sinais aí pro sistema nervoso central nosso que cuida aí da nossa parte do funcionamento do corpo, tá? E ele começa a ativar, a ficar mais acelerado em todas as circunstâncias, no sangue, tá? Na nossa atenção, no nosso foco, ele começa a ficar muito mais focado e acelerado em pra gente fazer alguma situação, pra gente ter algumas reações, tá? Que reações são essas? Reações de luta ou fuga, tá bom? Porém, nem sempre a gente está, como a gente disse aqui, ó, a amígdala cerebral às vezes dispara, porém isso daí pode ser um alarme falso. E o sistema nervoso central acompanha isso, tá? Então ele acompanha isso e começa a mandar a gente agir. Porém não tem com que agir, não tem com que a gente lutar. Esse alarme falso que foi disparado, que causou toda essa situação, tá? Depois a gente vai aí, eles se conversam, tá bom? O sistema nervoso autônomo, tá? O sistema nervoso autônomo. O que é isso daí? Temos 2 sistemas nervosos autônomos, né? Eles fazem parte, quer dizer, de 2 coisinhas aí, que é o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático, tá? O sistema nervoso parasimpático é o sistema que nos deixa bem, que nos deixa equilibrado, tá? Ele aí nos deixa relaxado, ele aí nos deixa tranquilos, tá? Então esse sistema aqui
ele deixa a gente desse modo, assim, relaxado, tranquilos. E o simpático, o que que acontece? Quando a gente está aí, ele deixa nós em alerta, ele nos deixa aí também em questão de, vamos ver, focados, né? Como eu disse já. E também tensionados às vezes, tá bom? E esses dois sistemas aqui, a gente fica numa gangorra, tá, gente? Como se fosse uma gangorrinha aqui, vou desenhar mais ou menos aqui, né? Uma gangorra aqui, tá? Que acontece o quê? A gente fica focado e a gente fica tranquilo. E a gente vai alternando isso aqui durante o dia, mas porém sempre em equilíbrio. E quando acontece todo esse caminho aqui, o que acontece daí? A gente fica mais parado nessa parte aqui da gangorra, nessa parte, desculpa, no simpático. E essa parte aqui, ela fica meio que estagnada, ela não se mexe. Então a gente fica nesse sistema simpático muito tempo devido a todo esse caminho aqui e devido à ansiedade que está ocorrendo, tá bom? Então tudo isso daí acontece para a gente ficar se sentindo tensionado, para a gente ficar aí se sentindo alerta, focado, e nesse tempo que a gente fica com ansiedade e vem todos esses sintomas que a gente está falando. No caso aí pode vir que a gente está falando da respiração, a hiperventilação, tá? Que às vezes a pessoa aí está respirando muito rápido, às vezes a pessoa está respirando de forma descompassada. Então pode estar acontecendo isso com ela por causa de todo esse passo a passo aqui que aconteceu no nosso corpo, de tudo isso aqui que ocorreu dentro de nós, tá? Andréa, boa noite, tudo bem? Oi, Kishinami, boa noite, tudo bom? Vamos continuando, gente. Vamos lá. Como eu disse para vocês, o caso aí de uma paciente, tá? O que acontece com ela? Essa paciente, quando ela está com muitas pessoas, quando ela está focada aí, quando ela está no meio de muitas pessoas que são meio que aglomeração, que é uma coisa que é meio preocupante com ela, ela fica com falta de ar. Esse é o sintoma que dispara nela da ansiedade, tá bom? Pode ser aí que esteja ocorrendo tudo isso dentro dela em questão de segundos, tá, gente? Isso daqui é muito, a gente explicou aqui, que é um pouquinho complexo entender, tá? Eu expliquei de maneira aí mais simples para vocês. Porém, isso daqui acontece de maneira muito instantânea, muito rápida dentro de nós. E o que acontece? Quando ela fica aí, ela tem uma situação que ela fica muito mal quando ela tá com um monte de pessoas juntas, quando tá um amigo ou outro na escola, no caso. Ela não fica com a respiração tão descontrolada dessa forma, porém quando ela está com muitas pessoas ao seu redor, ela fica dessa maneira, tá? Então guardem muito bem esse caso aí, que a gente vai usar esse caso no decorrer da nossa aula, tá bom? Quais possíveis motivos da ansiedade de alterar a nossa respiração, tá? Então acontece o seguinte, quando vai todo esse sistema, acontece todo essa elaboração aqui, e depois o que acontece dentro de nós por causa dessa hiperventilação. Vamos focar aqui um pouquinho mais no foco, que é a nossa respiração. O que acontece quando essa respiração está desequilibrada, quando essa respiração está devagar, está rápida demais, está ofegante demais? Dentro do nosso corpo começam a oscilar aí dois fatores, que é o nosso oxigênio e o nosso dióxido de carbono, tá? E a gente precisa aí tá com eles bem regradinhos aí, tá com eles em equilíbrio. Porém, quando acontece aí essa alteração muito intensa da respiração, pode ficar mais oxigênio no corpo, menos dióxido, pode ficar também menos dióxido e mais oxigênio. Toda essa oscilação pode aí estar sendo causada pela respiração aí, que está sendo um pouco desequilibrada. E daí também pode causar outros sintomas, tá? Que seriam aí vários outros sintomas que tem correlação, que podem ser os formigamentos,
podem ser as tonturas, aceleração do coração. Então, tudo isso que começa na respiração pode estar ocorrendo depois e puxando outros sintomas, que nem se fosse uma corda mesmo. Então é muito bom a gente aí tá sabendo o porquê que acontece tudo isso, tá? A gente vê que tem um motivo que acontece tudo isso, não é do nada, porém isso daí vai desenrolando, deixando cada vez a gente mais preocupado, tá bom? E outro caso também é a alta atividade do nosso sistema nervoso central, como a gente viu aqui, quando ele aumenta aí de atividades, ele também pode aumentar tudo ao mesmo tempo, tá? Ele aumenta aí a respiração, mas pode também aumentar as batidas do nosso coração, taquicardia no caso, tá? Formigamento aí nos dedos, suor, calafrios. Então, tudo isso aqui, o nosso sistema nervoso central, ele vai ativar mais atividades aí, mais engrenando aí vários sintomas que podem ser que estejam vindo dessa amígdala cerebral aqui. Tudo começou aqui, depois isso vai se discorrendo, tá? Isso daí vai piorando a situação da pessoa, tá bom? Terceiro aí, gente, vamos ver aí o terceiro tópico agora. Em que situações a nossa respiração pode se descontrolar? Em alguns transtornos pode ser que essa respiração pode aí se descontrolar por causa que aconteceram algumas coisas. Por exemplo, síndrome do pânico, muito conhecida aí por nós, tá? Ela pode aí estar se descontrolando, pode aí estar facilmente trazendo outros sintomas, como o coração muito acelerado, a pessoa achando que vai ter um infarto, pode estar associado com a síndrome do pânico. Pode também estar associado com uma fobia específica. Por exemplo, uma pessoa que tem muito medo aí de público, que tem muito medo de se expor. Fobia específica é isso, algum medo específico que a pessoa tenha de tal fator. Por exemplo, a gente pode usar, né, não que seja isso daí, mas a gente pode usar, por exemplo, o caso da paciente, que quando ela está com muitas pessoas, ela tem esse tipo de fobia. Tá bom? Então isso daí pode estar se encaixando ou não. São aí métodos, são aí algumas hipóteses que a gente pode estar analisando. Que não que seja realmente isso, tá bom, gente? E alguma situação aleatória também. Que como assim, beleza? Às vezes a gente está lá, tranquilo, assistindo alguma coisa na televisão, um jogo de futebol, alguma coisa assim que não está acontecendo nada realmente. Porém, aí vem essa respiração, tá? Que ela pode vir aí com uma respiração descompassada, como uma respiração muito acelerada, ou como uma respiração, uma falta dela também. Isso daí é muito importante. Então, cada um vai sentir de um jeito esse tipo de respiração que não está adequado para ela. Quando a respiração ela é bem automática, quando ela está normal, dificilmente a gente nota falta dela, fica prestando atenção nela. É que nem se fosse energia. Energia elétrica a gente só dá valor nela quando ela falta, quando ela está oscilando, quando está acontecendo alguma coisa com ela. A respiração também. Quando ela não está oscilando, quando ela está tranquila pra gente, quando a gente está ok com ela, não prestamos atenção nela. Porém, quando essa respiração começa a oscilar muito, quando começa a fazer mal pra gente, isso daí passa a ser incômodo, aí sim a gente começa a prestar mais atenção nela. Então isso daí você tem também que prestar muita atenção, tá bom? Vamos aí agora o nosso quarto tópico, tá, gente? Que são as dicas aí que eu prometi para vocês, tá bom? Logicamente, como eu sempre digo para vocês, o ser humano não tem manual, tá? Então eu vou aí dizer 3 dicas focadas na respiração mesmo, para vocês aí conseguirem ou já estarem aplicando, tá? Para vocês aí conseguirem colocar em prática isso daí, tá bom? A primeira respiração aí que eu vou indicar para vocês é a respiração bexiga, tá? Para que ela serve, Murilo, essa respiração bexiga? Serve para
Olha, serve para você quando você estiver com alguma sensação de falta de ar, tá bom? Quando você achar aí que está faltando ar para você, que você está perdendo o controle sobre isso, você pode fazer esse tipo de respiração. Como você vai fazer isso? Primeiramente, você vai inspirar todo o ar que conseguir, tá? Tá bom? Quando você inspirar o ar, você inspira todo o que você conseguir pelo pulmão, pelo nariz. Logicamente não precisa aí ser devagar ou ser depressa, tá? Para essa técnica não aí vai pesar nada, se for devagar ou depressa, tanto faz. O segredo aí tá na hora de você expirar, tá? Porque você vai expirar de forma lenta, lentamente, tá? Você vai expirar de forma muito lenta e fazendo como se fosse um biquinho assim, ó, pela boca, tá bom? Por quê? Porque quando você inspirar, tá tranquilo, é só para você encher o pulmão mesmo, para você ter o que expirar. Quando você expirar, você vai fazendo um biquinho assim, vai soltando o mais devagar possível, tá? Porque às vezes a pessoa também pode achar, nossa, mas não termina nunca. Você pode também ter essa sensação de você estar inspirando e o ar aí não está terminando nunca. E isso está incomodando você. Então isso também é comum. Às vezes as pessoas sentem aí um alívio, algum alívio aqui nessa parte de trás, na nuca. Eu já ouvi muito falar sobre isso também, tá? Então vocês podem estar fazendo isso. Só resumindo, pega, inspira a velocidade que vocês quiserem, mas para expirarem, vocês inspiram muito devagar pela boca. Tipo se estivesse enchendo uma bexiga mesmo, tá? Fazendo assim, ó. Tá bom? Muito devagar, que pode aí estar ajudando você a controlar a falta de ar, ok? Oi Vicky, boa noite, tudo bem? A Vicky falando aqui, gratidão, suas lives nos ajudam muito. Deus te abençoe grandiosamente, feliz Páscoa. Ah, obrigado Vicky, feliz Páscoa aí pra vocês também, tá? E que bom. Continuando. Vamos lá? Outra dica para vocês, a segunda dica. A dica também aqui, gente, eu estou colocando para vocês em forma de que algumas são da mais facinho, tá? Digamos aí, da mais simples até a mais complexa, que eu acho no caso, tá bom? Por quê? Por causa que algumas pessoas se adequam aí às dicas um pouco mais fáceis, um pouco mais simples, e não tem essa de, essa aqui é melhor, essa aqui é pior. É você que, quem sabe, no teste aí, no dia a dia, qual que vai ser o melhor para você, tá? Como eu disse aí para vocês, não existe manual para ser humano, tá bom? Então vocês têm que ver qual que vai ser a melhor para vocês, a melhor estratégia. Também tem outras estratégias aí, lógico, essas três aí são as que eu percebo no consultório, no dia a dia, que o pessoal mais se simpatiza, mais que gosta, e também as que mais funcionam, lógico, no meu aí atendimento, no meu ciclo aí, com as pessoas que eu estou envolvidas. Essas não são as únicas três técnicas que tem. Tem muitas e muitas outras, tá? Se vocês quiserem conferir elas, vocês vão lá no canal do YouTube, Psicólogo Murilo, e podem ver muitas e muitas outras coisas, tá bom? Vamos lá então. A segunda respiração que eu indico para vocês é a respiração peitoral, tá? Para que ela serve, Murilo? Essa respiração aí, ela serve para você tá controlando essa dor às vezes no peito que você tá bom? Às vezes a gente sente um incômodo aí no peito e também lógico, a falta de ar ou esse ar descontrolado que a gente tá por dentro, tá bom? Então, como que a gente pode fazer essa respiração peitoral aqui? Primeiramente, você começa massageando o lugar que está doendo no seu peito, tá? Pode, aqui, aqui, aqui. Aí você vê que lugar que é, tá? Você massageia em sentido horário, tá? Sentido onde o relógio roda, vai massageando, tá bom? Primeiro passo esse. Segundo passo aí,
é você tá inspirando por 4 segundos, tá bom? Se você inspira, ainda massageando por 4 segundos, prende o ar por 2 segundos, prender por 2 segundos, tá? Prender como? Dar aquela travada. Depois você solta o ar por 6 segundos, tá? Soltar por 6 segundos, tá bom? Ok? Então, só pra aí a gente tá resumindo. Vai massageando, tá? Você inspira por 4, segura por 2, solta por 6. Vai fazer isso por quantas vezes? 6 vezes seguidas, tá? Essa aqui não precisa tá contando muito não, tá, gente? Essa respiração bexiga aqui. Você pode fazer o quanto você quiser. Uma vez tem pessoas que já sente alguma melhora aí, ela sente algum alívio. Mas não tem um tempo certo para fazer não, tá bom? Essa aqui eu já recomendo você fazer 6 vezes seguidas. Você vai, às vezes, estar massageando, que eu percebo muito que a pessoa está massageando muito rápido ou muito forte aí o peito dela. Depois, lá pela terceira vez que ela está massageando, ela começa aí a ter uma melhor tranquilidade, a parar e falar, opa, peraí, tá meio difícil aqui, vamos ver aqui como que eu vou fazer. E essa sincronia pode estar retirando aí o seu foco da falta de ar, porque você já está preocupado em massagear aqui de maneira correta, certa, como se estivesse fazendo um carinho mesmo. E você está contando também a respiração. Então você está pensando em 2 coisas ao mesmo tempo, né? Então é uma coisa assim que cobre muito a sua atenção e você diminui e retira às vezes, como é possível também, retirar o foco da falta de ar ou da hiperventilação que você está sentindo aí. Então essa aqui também eu recomendo, tá? E vamos aí para a terceira. Que é a respiração quadrada, tá bom, gente? Eu particularmente gosto muito dela, faço sempre essa respiração aqui, que ela é muito boa, tá? Ela serve para quê? Para tonturas. Ela serve aí também para você tá lidando com formigamento no corpo, né? Nas mãos, nos pés. Ela também serve para o coração acelerado, tá? E ela também serve para o nervosismo. Se você tiver ou for para passar por uma situação que você tiver muito nervoso, que você aí tiver que estar enfrentando, você pode estar fazendo ela para você estar adequando a sua respiração, controlando ela de maneira mais eficaz, tá bom? O que eu recomendo antes de você fazer essa respiração? Você pega esses 2 dedos aqui, ó, o indicador e o dedo médio, coloca aqui na jugular, mais ou menos aqui fica no pescoço, do lado direito, né? Que é uma veia aí, é uma das principais que a gente tem no corpo. Então você pode aí estar vendo ela, quando a gente está muito nervoso, está muito ansioso, ela começa a pular muito, tá? Você pode fazer o teste aí com você. Daí você verifica isso e você depois já começa a fazer a respiração, que são o quê? 4 segundos você inspira, traz o ar pelo nariz, inspirando. Por 4 segundos você segura a respiração, tá? Segura, inspirou, segurou. Outros 4 segundos você solta a respiração, você expira, né? No caso. Depois, os últimos 4 segundos, você segura novamente a respiração, tá? Então você vai fazer assim, ó. 4, 4, 4, 4, tá? Você vai fazer esse ciclo. Imagina que como fosse um ciclo aqui, ó, dentro de você mesmo, nessa região, ó. Inspirou, segurou. Expirou, segurou. Inspirou, segurou. Expirou, segurou. Tá? Você pode estar fazendo isso pensando, se você tiver com muita dificuldade aí
para estar lembrando disso, tá bom? Quantas vezes seguidas você vai fazer? Você vai fazer por 5 vezes seguidas, tá, gente? Pode aí estar fazendo 5 vezes seguidas, você faz no seu tempo, do seu jeito, não precisa aí ser perfeito, tá bom? Isso daí às vezes vem com a prática e à primeira vista você pode estar às vezes apanhando um pouco para fazer, isso daí é muito comum. Porém você pode fazer isso, tá? Inspirando, expirando e depois você vai pegando o jeito cada vez melhor. E depois você terminar também, você pode estar vendo aqui no mesmo lugar que você estava, se melhorou ou não esse batimento aqui, tá bom? Provavelmente o batimento aí, a veia vai estar pulsando bem menos, tá bom? Olha o pessoal aqui no Instagram comentando. Oi, amor, boa noite, beleza? Parabéns pelo conteúdo desenvolvido, obrigado, hein? Boa noite, Fernanda, tudo bem? Então é isso então, gente, que eu tinha para falar para vocês e espero que vocês tenham gostado muito, tá bom? E semana que vem tem mais. Boa noite a todos, bom final de semana e tchau!